Louvado seja Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, o nosso amado pastor Edmilson me convidou para estar aqui juntamente com os irmãos, e é com muita alegria que nós estamos aqui, eu, minha esposa Maria e a minha filha Suzana. Agradeço aos irmãos pela recepção. E é uma responsabilidade, eu sempre digo, muito grande pregar a palavra de Deus, e um privilégio também, muito maravilhoso. Então, irmãos, já convido os amados irmãos para abrir a gloriosa e santa palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Sempre digo, eu fico bem nervoso quando vou pregar a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Podeis assentar. Alguns textos diz, eis que se fizeram novas todas as coisas, porque é muito maravilhoso, irmãos. Eu estava até meditando em casa com minha esposa, e a gente dialogando, nós dissemos, é um milagre muito grande, é um milagre glorioso. Deus, esse Deus que aqui foi louvado, engrandecido, pegar uma pessoa deste mundo e transformar ela num servo de Deus. É algo glorioso, é algo esplêndido. Quando a gente só vê a grandiosidade quando a gente para pensar. Às vezes a gente fala, vê um irmão, mas a gente não imagina como é que pode. O irmão era assim, quando ele era deste mundo, e agora ele está totalmente transformado. E, por cima, ainda salvo pela misericórdia e graça de Deus. Deus, ele faz uma obra tão poderosa, tão completa, que aqui o apóstolo Paulo vai dizer, quem está em Cristo, a preposição em no grego, ela significa para dentro, ou seja, é algo como se nós entrássemos em Jesus e Jesus entrasse em nós, é algo de uma união muito grande. Por isso que o texto diz, está em Jesus, é algo que o mundo não compreende. Às vezes as pessoas podem falar, mas elas não compreendem de maneira profunda. É algo transformador. E é nova criatura, é uma nova criatura, é nova criação. Se nós pararmos para pensar, irmãos, como é que pode ser isso? Como é que isso pode acontecer? É nova criação. Deus faz uma nova criação em nós. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Às vezes, quando quer bater a soberba, a altivez de espírito, eu digo, mas quem era eu? Nesse mundo jogado, miserável, longe de Deus, como diz a palavra, sem Deus, mas Deus nos salvou e nos transformou, devemos tudo
a Ele, devemos tudo. Ele veio nos buscar, Ele nos chamou, Ele nos salvou. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, nós vemos que está aqui implícita a salvação. É nova criatura, ou seja, foi salvo, está em Jesus, está salvo, está liberto do pecado, está liberto deste mundo, está liberto da condenação. Por isso que Jesus Cristo falou, a palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, lá em Gálatas 4, diz que Jesus Cristo veio a este mundo. Às vezes a gente pode pensar, por que Jesus não veio hoje, ou não veio depois, ou não veio 500 anos depois do que ele veio? Mas foi naquele momento exato. Ali o pecado já estava avolumado. Ali já era o momento certo de Jesus Cristo ter vindo. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para nos salvar debaixo de condenação, irmãos. Nós estávamos condenados, estávamos debaixo da lei de Deus, estávamos debaixo da condenação, não porque Deus é mau, mas nós é que somos maus. Nós é que nos conduzimos nesse mundo de maneira perversa. Deus não é mau, maus somos nós. Nós às vezes pensamos que nos controlamos, mas nós não nos controlamos. Às vezes basta um momento de destempero, a gente escorrega. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Ou seja, é um domínio muito grande que o mal tem sobre este corpo mortal, porque ele está em pecado, herdando o pecado de Adão, como nós sabemos. Mas, como eu disse, irmãos, aqui está implícita a salvação. É algo esplêndido, é algo maravilhoso Deus vir salvar, e principalmente da maneira que Ele veio nos salvar, enviando o seu Filho naquela cruz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. É algo de eterna gratidão mesmo a Deus, de se dobrar os joelhos e adorar a Deus. Que Deus nos fizesse refletir mais, meditar mais, contemplar mais a sua majestade. Aí nós veríamos, irmãos, quão grandiosa é essa salvação. Nós podemos ver, irmãos, lá em Tito, pedir aos irmãos para abrir na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Tito era um filho na fé do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai começar a carta escrevendo, falando da salvação, dessa esperança que nós temos em Jesus. Vai dizer assim o texto, Tito 1, capítulo de número 1, vou ler do 1 até o 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aqui a primeira observação, irmãos, que eu faço é que o apóstolo Paulo, apesar de ser um apóstolo, ele se coloca como servo. Paulo, servo de Deus e apóstolo. Ou seja, nós somos servos de Deus e filhos de Deus. Nós somos filhos, mas somos servos de Deus. Nós não podemos esquecer disso.
Deus é nosso Senhor e nós somos os servos dele. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus. Versículo de número 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante, irmãos, que aqui fala da vida eterna, que nos é concedida antes dos tempos eternos. Mas por que falar isso? Se o mundo seria criado muito posteriormente, se os homens seriam criados muito posteriormente por Deus, mas é porque, irmãos, a visão aqui é que Deus é eterno. É como se esse plano de salvação estivesse em Deus, porque Deus é eterno, então o plano é eterno. Antes da gente vir ao mundo, Deus já tinha esse plano. A esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Porque Deus é eterno, já estava prometido. E é interessante, irmãos, que Deus não pode mentir. Se tivesse uma outra epístola ou evangelho aqui neste livro, ou mesmo livro do Antigo Testamento, que falasse que Deus havia mentido, esse livro não seria digno de estar aqui nessa coleção de livros. Porque o nosso Deus, ele não pode mentir. Louvado seja Deus, porque nosso Deus é verdadeiro. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. E em tempos devidos, ou seja, no tempo devido, Deus coloca todas as coisas nos tempos devidos. Se manifestou no tempo devido, Jesus Cristo veio no tempo devido, Deus está com tudo organizado, irmãos. Tudo organizado. Por isso que Jesus Cristo é da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. É o plano da salvação completo. A sabedoria desde o conhecimento do plano de Deus até a redenção, até a vida eterna. Deus está com tudo organizado. Louvado seja Deus. E ele diz: manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. Louvado seja Deus. É interessante aqui que ele chama Deus, o Pai, de Salvador. E no versículo de número 4, ele vai falar Jesus Cristo, nosso Salvador. O Pai e o Filho no mesmo plano. O plano de salvação. Louvado seja Deus. Desde a eternidade, Deus já tinha esse plano. Um plano macro de salvação. Deus não ia escolher, irmãos, uns para perdição e escolher outros para a salvação. Isso fica muito esquisito. Apesar de alguém querer encontrar na palavra de Deus essa justificativa. Mas é muito esquisito isso, porque Deus já tinha esse plano da eternidade. A esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Já tinha promessa de Deus. Deus é eterno, desde a eternidade esse plano já vinha. Gente, fica até sem entender como é isso.
como é isso? Mas é porque Deus é maravilhoso, irmãos. E é interessante que aqui no versículo de número 1, vai falar assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Aí nós podemos, irmãos, pensar que realmente houve uma eleição, que Deus realmente fez esta seleção de uns se perderem e outros herdar a salvação. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus é amor. Deus, Ele não faria isso. Nós, o homem é que decide. Não crê em Deus, é o que nós vemos aqui no mundo. A gente vê a quantidade de mentira que está aí nas redes sociais, nos meios das autoridades, mentira. E eles dizendo que falam a verdade, sabendo que estão mentindo, dizem que falam a verdade. Então, os homens, eles próprios, eles se condenam. Quando Israel pecou, Deus falou que condenaria, que o cativeiro babilônico era segundo o que eles fizeram. Não era que Deus queria castigar isso, era porque Deus permitia. Era como se Deus estivesse deixando cair sobre eles o próprio pecado deles, a própria afronta deles contra Deus. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente se coloca como vítima, sendo nós o culpado. Às vezes o homem quer culpar a Deus por tudo isso que está acontecendo. É terremoto, é guerra, é destruição, é morte, é traição. E o homem quer culpar a Deus, o culpado sendo nós. Nós querendo afrontar a Deus, mas Deus é justo. Deus sabe o que faz. Não somos nós que somos os inocentes, nós somos os culpados. Louvado seja Deus. É interessante aqui, irmãos, que em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 21, vai dizer assim: ou não tem Romanos 9, 21, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. E aí nós podemos pensar, Deus está fazendo já na sua soberania. É Deus que quer fazer isso, um vaso para a honra e outro para a desonra. Aí você vai pensar que Deus está agindo de maneira seletiva, mas Deus aqui não está agindo de maneira seletiva. Quando a nação de Israel estava no Egito, e Deus estava lançando as pragas sobre o Egito, lá pelas últimas pragas, vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Como se Deus tivesse certa culpa no que Faraó estava fazendo, na sua maldade, na sua perversidade. Mas não, irmãos. Na verdade, ali, endurecer é fortalecer. Deus fortaleceu o coração de Faraó, para que Faraó
cumprisse o que ele já queria cumprir. Deus só fortaleceu o coração dele, porque no começo quem endurecia o coração é o próprio Faraó. O texto vai dizer que Faraó endurecia o coração e não deixava o povo ir. Deus lançava outra praga e o Faraó endurecia o coração e não deixava o povo ir. Mas lá pelas tantas vai dizer que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Mas Deus fortaleceu o coração dele para que ele cumprisse o que ele queria fazer já. A maldade do seu coração, Deus fortaleceu para que o Faraó cumprisse a maldade do seu coração. Mas também ainda tinha um outro propósito glorioso que Deus fez. Deus queria, irmãos, mostrar a sua grandeza ali. Deus queria mostrar a grandeza dele naquele lugar. Queria mostrar que ia tirar a nação de Israel de lá com mão forte e braço estendido. Louvado seja Deus. Então Deus queria mostrar a sua grandeza para outros povos. Deus queria que outros povos conhecessem a sua grandeza, o Deus de Israel. É tanto que Israel, quando chegava na nação, a nação dizia: nós conhecemos o quanto Deus de vocês fez por vocês. Porque os deuses das outras nações eram deuses feitos pela imaginação do homem. Mas o nosso Deus não é da nossa imaginação. Pelo contrário, o nosso Deus fez o nosso cérebro. O nosso Deus fez a nossa alma, o corpo. Não é um Deus da nossa imaginação, é o Deus que é o nosso Senhor. E que está sobre nós. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus não fez um para honra, outro para desonra, para a condenação. Mas, no caso de Abraão, nós podemos ver, irmãos, que Deus usou Abraão como vaso para a honra. Porque Abraão, quando fala que Deus usa o vaso, é a maneira como Deus trabalha na nossa vida. Deus nos usa, Ele nos usa. Ele usa cada irmão que se coloca na sua presença. Seja homem, seja mulher, seja adolescente. Deus é soberano, Ele usa-nos. Assim nós estejamos andando de acordo com a sua vontade. Então, Deus usa o vaso para honra. No caso de Faraó, ele foi usado para desonra, porque ele estava fazendo as coisas segundo a sua própria vontade. Ele foi desonrado nele mesmo, mas Abraão não. Abraão foi usado por Deus para abençoar todas as famílias da terra e a ele mesmo. Então Deus nos usa, irmãos, vasos para honra e vasos para desonra. A desonra no caso de Faraó, que é o que o texto, a partir do 17, do 9 e 17, vem falando sobre Faraó. E Faraó foi um vaso na mão de Deus, mas para a desonra dele mesmo, de Faraó mesmo. E Abraão foi um vaso para a honra nas mãos de Deus. E nós, irmãos, somos vasos para a honra nas mãos de Deus. Deus nos usa para a honra, tanto dele, como para nós também. Louvado seja Deus. No versículo de número 22 e 23, irmãos, diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. No versículo 22, irmãos, a gente pode pensar assim:
Os vasos de ira preparados para a perdição, então, foi Deus que preparou esses vasos para a perdição. Então, tem pessoas preparadas para a perdição? Não, irmãos. Aqui, o texto, o sujeito está indefinido. Não diz que foi Deus que pré-ordenou alguém para ir para o inferno e outros para o céu, uns para a condenação e outros para a vida eterna. Não diz isso, o sujeito aqui está indefinido, diz preparados para a perdição. Vejamos o texto de novo. Que diremos, pois, se Deus, querendo nos mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, ou seja, preparados por eles mesmos, preparado pelos homens mesmos, preparado pelas suas atitudes, preparado pelas suas decisões. Não foi Deus que preparou as pessoas para a perdição. É a pessoa que está fazendo segundo a sua vontade. É como se nós pudéssemos ver uma pessoa e dissesse: rapaz, sai dessa vida, sai daí, deixa de fazer isso. Ou seja, é ele mesmo preparado para a perdição, é ele que está indo com os pés dele. Não é Deus que faz isso. É tanto que lá em Tiago vai falar que os homens são arrastados pelas suas próprias cobiças. Não é Deus que leva o homem. É tanto que Tiago vai dizer: Deus não tenta ninguém, mas o homem é tentado pelas suas próprias cobiças. Então é o homem que está sendo preparado para a perdição, porque ele está indo. Ele está indo para a perdição. A igreja está pregando. E deveríamos pregar mais, deveríamos evangelizar mais, deveríamos falar mais dessa obra de salvação. E o texto vai dizer também, irmãos, que ao contrário do que pensa, Deus fez foi suportar. Suportou com muita longanimidade. Deus é longânimo, Deus está suportando com longanimidade. Deus está suportando, está sendo longânimo, para que ninguém se perca, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade. Às vezes a gente vê uma pessoa aí nas drogas, perdida, aí a gente olha, parece que não tem jeito, a gente olha e fica, mas tem jeito. Por isso que Jesus Cristo veio a este mundo. Foi prostituta, por isso que Jesus diz: as prostitutas, os beberrões, os ladrões entram no reino dos céus antes de vocês. Porque Jesus tinha essa visão da salvação. Jesus olhava para uma pessoa e já pregava para ela ser salva. Era multidão seguindo Jesus, mas Jesus estava pregando, estava falando. Muitos queriam, muitos não queriam, mas Jesus estava pregando, estava anunciando. Lá em Lucas, quando ele vai ascender aos céus, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, toda, não é só a um grupo seleto, é toda criatura. Prega o evangelho. Entrega um folheto para o bêbado, para a prostituta, para o enganador, para o religioso. Entrega um folheto. Prega, porque quem vai fazer a obra é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Deus está suportando. Louvado seja Deus. Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. É interessante que no versículo de número 22,
fala, irmãos, dos incrédulos, das pessoas que não creem, das pessoas que não querem entregar a vida a Jesus. Eu não vou dizer nem das pessoas que querem se consertar, porque nós não nos consertamos, é Jesus, a gente vai a Jesus, ao Senhor Jesus, é Ele que nos conserta. Não somos nós, eu digo, não, eu sou homem direito, eu também faço isso, eu sou bom, eu sou... Não, for nós, vá a Jesus, é Ele que vai consertar. Louvado seja Deus. Quando ele falou no 22, ele falou dos que não creram. Os que foram preparados, se prepararam eles mesmos para a perdição. No 23 já não fala que foi o homem que se preparou, mas fala que Deus preparou, porque aqui é para a salvação. Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Louvado seja Deus. Para os que são salvos, é Deus que está agindo. Olha como o texto é perfeito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aqui quando fala dos incrédulos, os incrédulos estão sendo preparados para a perdição, eles mesmo, de acordo com a sua vontade. Mas no 23 é Deus, para conhecer as riquezas da sua glória. Imagina, irmãos, quando nós estivermos abrindo a mente para conhecer isso. As riquezas da sua glória, é muita coisa. Em vasos de misericórdia somos nós, que Deus preparou de antemão. Louvado seja Deus. Diz aqui que Deus preparou antes, de antemão, na sua sabedoria, na sua soberania, porque, irmãos, Deus tem um plano para a salvação, um plano eterno para a salvação, mas Ele não tinha um plano para a condenação. Deus não tinha um plano anterior para condenar e para inocentar. Deus tinha um plano, era para salvar. É um plano macro para a salvação. Louvado seja Deus. Então Deus, Ele quer salvar. Nós vejamos, irmãos, aqui em Tito, capítulo de número 2, Tito 2, carta do apóstolo Paulo a Tito, voltando para Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 até ao 14, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha aqui, irmãos, lá ele fala no 1 dos eleitos, aqui ele diz que a salvação foi para todos. Louvado seja Deus. Então nós vimos que essa eleição não é seletiva. Não é seletiva porque Deus quer salvar todos os homens. Aqui, irmãos, são os que são salvos por Jesus. Deus tem esse plano macro. Não é Deus que se insere no tempo, na nossa história, somos nós que entramos na história. Deus já existe há muito tempo. A gente nasce, cresce, entende que nós somos corruptos e nós nos rendemos a Deus e somos salvos. O homem quer calar essa palavra, mas ele não pode parar essa palavra, é a palavra de Deus. O homem quer parar de alguma forma, mas Deus, Ele está no controle, Deus está operando poderosamente. Se fosse por nós, a gente ficaria acuado, mas Deus está conosco, por meio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Por isso que a gente não para, a gente vai
Pode até dar, mas Deus dá um impulso novamente, porque essa obra é a obra de Deus, não é nossa. Deus trabalha até agora e o meu Pai trabalha e eu trabalho também, disse Jesus. Eles não param, estão operando, estão salvando a todo tempo. A graça de Deus se manifestou, ela foi manifesta a todos, salvadora, é interessante, ela se manifestou salvadora. Ela se manifestou salvadora, a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou, por isso que a palavra de Deus diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que o homem não entende como é que pode, era um bandido, matava, roubava e está pregando mais do que eu, está evangelizando muito mais do que eu já tenho 16 anos de crente, aí salva um bandido com 1 ano, 2 anos, já está pregando o evangelho, já está evangelizando, já está levando vida aos pés de Jesus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a vida dele. Louvado seja Deus. É a graça de Deus, irmãos, não somos nós, por isso que a gente deve ficar, meu Deus, quanta misericórdia do Senhor. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Louvado seja Deus. Remir, irmãos, remir, salvar, libertar, tirar das garras do diabo, a fim de remir-nos de toda nossa iniquidade. Isso é maravilhoso. Por isso que a gente deve ter eternamente grato e confiante. É gratidão, humilhado, mas também muito grato pelo que Deus fez. Ele libertou totalmente. A gente pode falhar, mas nós sabemos, amados irmãos, que nós fomos libertos e transformados, porque a falha é nossa, mas o nosso Deus está lá para perdoar. Louvado seja Deus. Pecou, falhou, não vamos deixar ir para frente não, o que eu fiz foi muito sério, o que eu fiz foi muito grave, pede perdão a Deus, que Deus é rico em perdoar. Ele é misericordioso, Ele já salvou a gente por misericórdia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É muita misericórdia das nossas vidas, da vida desse mundo. Ah, se Deus nos deu o olhar de Jesus Cristo, a mente de Cristo, nos deu o olhar de Jesus para a gente olhar para um pecador e, meu Deus, se eu pregar, ele vai ser salvo, vai ser transformado, porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens, não foi seletiva não, foi a todos, salvadora, se manifestou, foi salvadora logo a todos os homens. A salvação, irmãos, é um ato de misericórdia de Deus. Vejamos em Tito 3, do 4 ao 5, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, é interessante que fala Deus nosso Salvador, Jesus nosso Salvador, o apóstolo Paulo não cansa de falar, é interessante ele escrevendo, Jesus nosso Salvador, Deus nosso Salvador, Jesus nosso Salvador. E o seu amor para com todos,
não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não por obras de justiça nossa, mas segundo a sua misericórdia. Não temos obra de justiça. Se a gente fosse pensar nisso, não, mas Deus vai ponderar o que eu faço de bom. Mas nós somos maus. Nós fazemos uma coisa boa e dizemos uma coisa ruim, a gente faz coisa boa e faz coisa ruim, faz coisa boa e faz coisa ruim. Não é por nossas obras, mas é pela misericórdia de Deus, segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Foi pela misericórdia de Deus, não foi nenhum ato nosso. Louvado seja Deus, é um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia. 1 Pedro 1,3. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, vai dizer assim. 1 Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja Deus. Quem está falando aqui é Pedro. Quem está falando lá em Tito é o apóstolo Paulo. Aqui é o apóstolo Pedro. Olha o que ele diz: segundo a sua muita misericórdia. O apóstolo Pedro diz: sua muita misericórdia. Ele não consegue nem se expressar. Segundo a sua muita misericórdia. Foi um ato de misericórdia. Louvado seja Deus. Deus é misericordioso. Deus salva. Deus salva o drogado, o alcoólatra, prostituta, mentiroso. Deus salva. Ele é misericordioso. O apóstolo Paulo diz: dos pecadores eu sou o principal, eu persegui a igreja de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, louvado seja Deus, me perdoou. Como é que pode um perseguidor da igreja matava, prendia, soberbo, mas Deus, louvado seja Deus. Por isso que ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque Deus teve misericórdia da vida dele. Quando Jesus apareceu para ele no caminho, quando ele ia para Damasco, Jesus Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é Senhor? Já chamou Jesus de Senhor, porque ele já estava com aquilo ali no coração. Quando ele viu Estevão morrendo, e Jesus Cristo estava vivo, em pé à direita de Deus para recebê-lo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, há uma mudança radical. Mais uma vez eu digo, apesar de nós falharmos porque estamos nesse corpo, mas em Tito ele vai falar, ele mostra que no meio dessa salvação há uma mudança, irmãos, uma mudança gloriosa em nós, para nós glorificarmos a Deus por toda a eternidade. Tito 3, o 3 ele vai dizer:
Pois nós também, outrora, ou seja, antes, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo que ele era assim. Pois nós também outrora éramos assim. Aí ele vai dizer, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, por isso que ele diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Houve uma transformação poderosa. Outrora éramos assim, mas não somos mais. Louvado seja Deus, não somos mais assim, porque agora nós temos um Senhor das nossas vidas que nos salvou, que nos transformou, fez uma obra poderosa no nosso coração. Efésios 2:1. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Louvado seja Deus. Ele fala de misericórdia e amor, mistura tudo. Ele fala misericórdia por grande amor com que nos amou. Só a misericórdia, bastava ele falar da misericórdia de Deus, mas diz com muito amor com que nos amou. Como é que pode? Como é que pode? Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um plano de salvação macro. Louvado seja Deus. Deus já preparou de antemão esse plano da salvação em Cristo Jesus. Vai ser uma obra poderosa. Deus preparou. De antemão já preparou. Meu filho vai morrer. O justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Não vai ser as obras dos homens. Não vai ser um homem melhor desta terra. Vai ser o Filho de Deus que vai descer. Vai se fazer homem e vai levar naquela cruz os nossos pecados e as nossas transgressões. Louvado seja Deus. E a salvação, irmãos, foi preciosíssima. Preciosíssima. O apóstolo Pedro vai falar, para finalizarmos, o apóstolo Pedro vai falar dessa salvação. 1 Pedro 1, 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Imagina se não fosse Jesus. Seria, quem é o melhor? Você ou eu? Eu faço melhor do que você. Se eu me comparar com ele, eu sou melhor do que ele. Mas não foi assim. Não foi com ouro, nem com prata, nem com riquezas desse mundo. A salvação não é comprada. Ela é uma dádiva, é um dom de Deus para o homem. Foi pelo precioso sangue.
O apóstolo Pedro disse: foi um precioso sangue que foi vertido na cruz. Louvado seja Deus. Que nós peçamos a Deus para falar dessa obra desta maneira, como estes homens falaram. Pedro, Paulo e todos os outros que pregaram esse evangelho aqui na palavra de Deus. Nós não vivemos aqui, irmãos, nessa terra, somente aqui. Esse mundo pensa que é só isso. Às vezes, fala de Deus de uma maneira superficial. Fala só debaixo do sol, da camada de ozônio. Mas Deus está acima de tudo isso. Louvado seja Deus. É como disse Jonathan Edwards. Ele disse: eu vivo na terra, mas a minha cabeça está no céu. Louvado seja Deus. Aqui eu agradeço a rica oportunidade que Deus me deu. E Deus abençoe todos os meus amados irmãos.